bom dia, como estão vocês? Tudo bem? Eu sou Roque Paulo Santos, analista aqui do Entrando em Ação, você já sabe, de segunda a sexta-feira, todos os dias aqui, bem cedo, a gente começa com as principais informações do mercado financeiro para que você tenha aí um excelente dia de negócios. Hoje, segunda-feira, dia 6 de novembro, voltando aí de feriadão para muitos, mas um feriadão com a interrupção ali na sexta-feira para outros, mas que no fim do dia foi ali, realmente valeu muito a pena para quem voltou para o mercado na sexta-feira, porque foi uma sexta-feira excelente, maravilhosa, de um mercado extremamente positivo, que nos ajudou bastante. A gente vai falar sobre esses dados já já, porque agora, lógico, como sempre na nossa abertura aqui, eu aproveito dou esse tempinho para que você deixe o seu like no vídeo, compartilhe aí, copiou o link, jogou lá nos seus grupos, da família, dos amigos, do trabalho, dos clientes, compartilhe o vídeo com todo mundo, né? Se não é inscrito ainda, não tem porquê não ser inscrito, se inscreve, acho que está aqui assim do lado o botãozinho para você se inscrever, ativa também as notificações, balançando ali o sininho para que você seja o primeiro a ficar sabendo sempre que sair o nosso vídeo novo por aqui. Mas vamos lá então, como eu disse, sexta-feira é um pregãozinho ali, que aqui para o Brasil era um pregão cravado entre um feriado e um final de semana, mas lá nos Estados Unidos não. Lá nos Estados Unidos, inclusive, tinha uma expectativa muito grande por conta de que na quinta-feira, na verdade, desde a quarta-feira de tarde, os astros já vinham ali se alinhando, porque a gente teve a declaração, a divulgação da taxa, da manutenção da taxa de juros lá pelo Fed, né, pelo FONC. Depois veio a declaração bastante satisfatória, agradável aos ouvidos do mercado, do Jerome Powell, na sessão de perguntas e respostas, e isso se refletiu num excelente pregão na quinta-feira, que veio ajudado ali também pela questão dos dados de pedido de auxílio de seguro-desemprego. Aí a expectativa toda realmente se voltou para sexta-feira, porque nós tínhamos payroll e PMI, um dado de emprego, o outro dado de aquecimento da economia, e veio do jeito que o mercado queria que viesse, né? Payroll veio bem abaixo do esperado, a expectativa era de uma criação de 180 mil novas vagas de emprego, vieram ali algo em torno de 150 mil, com mais dois dados interessantes. Apesar do salário ter aumentado, ele está desacelerando, que é na verdade confirmação de informação que já tinha sido dada no meio da semana, e também a taxa de desemprego subiu, a expectativa era 3,8, veio 3,9. Então, essas informações, e aí o PMI veio fraco, dando sinal também de que a economia está arrefecendo. Então, o mercado disse, opa, está na hora de fato de esse ciclo de juros ele estancar. Não tem porquê, depois de tudo que já foi dito na quarta-feira, acreditar que ainda teremos novas altas na taxa de juros. O mercado foi com todo apetite lá para ativos de risco. Mesmo ali a Apple tendo divulgado o seu balanço e reportado, tudo bem que reportou um lucro acima do esperado, mas desagradou bastante o fato de que pelo quarto trimestre consecutivo ela tem queda na arrecadação, tem queda na receita. A ação caiu algo em torno de 0,5, 0,52, mas não ofuscou o brilho do mercado, que fechou ali em relação à semana anterior, uma alta de aproximadamente 5%, sendo que o Dow Jones fechou na sexta-feira com alta de 66, acumulando 5,07 na semana. O S&P fechou com alta de 0,94, acumulando 5,85% de alta na semana. E o Nasdaq fechou com alta de 1,38, com um acumulado de 6,61 ao longo da semana. Aqui no Brasil, lógico, tudo isso se refletiu, até porque já tínhamos uma expectativa de que teríamos um pregão positivo em função de que no feriado da quinta-feira aqui, o EWZ lá subiu mais de 3%, e eu falei isso aqui até no vídeo da sexta-feira. Então a expectativa era que a gente tivesse sim um pregão já positivo e com um novo alinhamento também das taxas de juros para baixo. Não deu outro, os juros começaram já em queda, e quando vieram os dados de payroll, que os juros lá fora também começaram a desabar, aqui foi uma queda bem forte, bem forte. Se você dá uma olhadinha no gráfico
do DI, você vai ver que a queda ela foi bastante forte na média ali, se a gente levar em consideração aí pontas das curvas, curta, média e longa, em média, os vencimentos dos juros futuros caíram 20 pontos básicos, o que é muito para a gente aqui no Brasil. E lógico, os efeitos foram absolutamente os mesmos, né? Cenário externo, payroll, arrefecimento da economia, redução da rentabilidade dos treasuries lá nos Estados Unidos. Isso nos ajudou tanto nos nossos juros como também na nossa bolsa. Isso não teria como não refletir. Então o Ibovespa teve um pregão fantástico, na máxima chegou a tocar 3% de alta. Só para vocês terem ideia, de todas as ações do índice Ibovespa, somente uma fechou no negativo, a gente vai ver daqui a pouco. Normalmente eu divulgo as duas maiores altas e as duas maiores baixas, eu só tenho uma para divulgar hoje em queda. Então, o mercado realmente ele reagiu bastante positivo, fazendo primeiro o ajuste em relação à quinta-feira, e quando vieram lá as notícias de dados de payroll e de PMI, o nosso Bovespa aqui, ele disparou, foi realmente um pregão muito positivo. Importante a gente ressaltar o seguinte, esses dados que vieram lá dos Estados Unidos, eles são reflexos da política monetária que lá vem sendo implementada pelo Fed já há bastante tempo, e o mesmo dever de casa que nós já tínhamos feito aqui antes, né? O Fed ele até começou a tratar a inflação com um delay em relação aqui ao Brasil, e nós saímos na frente, nós começamos a converter essa curva com antecedência em relação aos Estados Unidos. Porém, o nosso problema aqui hoje volta a ser o fiscal. Agora é a hora da gente olhar para dentro de casa, cuidar do nosso. A gente, desde agosto que eu falo aqui o tempo todo, que o que vem prejudicando tanto nossa bolsa como os juros futuros era o quê? Era o fato de que a gente tinha um cenário externo ainda bastante duvidoso, não que já esteja tudo resolvido por lá, mas a gente já começa a observar os efeitos e o mercado ele vai antecipando as coisas mesmo. Mas que a gente precisava ter um cuidado muito grande aqui com a questão fiscal no Brasil. Vamos lembrar que a gente começou, lá no final de setembro, a gente teve uma férias do Congresso não oficial, quando a gente deveria estar se preocupando em finalizar o orçamento e votar o arcabouço. Os deputados, eles simplesmente viajaram em férias, foram passear de navio de cruzeiro. Em agosto, com prazo apertado para votar tudo isso, o Ministério da Fazenda entregou o arcabouço fiscal. No final do mês se entregou o orçamento, se votou o orçamento com uma meta de déficit zero, e agora, meses depois, o presidente da República, junto com sua equipe de ministérios, excetuando o ministro da Fazenda, ele acha que ele tem que rasgar tudo isso, jogar para cima, estabelecer uma meta nova e não vamos ter déficit zero. Isso vai continuar sendo uma trava bastante resiliente em relação ao nosso mercado. Então a gente precisaria sim de ter um pouco mais de responsabilidade com a questão fiscal, porque se a gente tiver essa responsabilidade fiscal agora, a gente vai ter vamos dizer assim, os próximos 3 anos de governo com muito mais tranquilidade. Eu não estou falando aqui de mercado não, eu estou falando de inflação mesmo, estou falando de juros, porque déficit, isso impacta no custo da dívida do país. Mas em linhas gerais é isso. Volto a dizer, aqui a gente não está fazendo comentário político não, a gente está fazendo comentário de mercado mesmo e macroeconômico, só que não tem como fugir de que as questões políticas elas vão interferir na macroeconomia também. Mas foi isso. O que é que a gente teve de dados? Fluxo do Ibovespa para um pregão entre um feriado e um final de semana, 26,2 bi. Foi fantástico, eu não imaginava isso. Na semana, o Ibovespa então fechou com 4,29 de alta, e aí como a gente foi uma semana de transição de outubro para novembro, novembro começou o mês com 4,18% de alta já, e isso já impactou. Eu escrevi na semana passada lá no Investing que a gente tinha 7,68, que a gente tinha 3,31, se eu não me engano, de alta acumulada no Ibovespa, depois de ter caído de quase 11. Só com essa semana a gente voltou para 7,68 no anual, tá certo? Mas vamos lá então ver esses números fechados e ver como é que o mercado já está abrindo hoje nessa segunda-feira, tá certo? Vamos lá então. Vamos lá, então, recapitulando aqui os números, nós tivemos o Ibovespa fechando na sexta-feira com alta de 2,70, com bastante fluxo financeiro, ou seja, foi um número bastante sólido, consistente, a 118.160 pontos, sendo que as maiores altas foram Casas Bahia, Grupo Vamos, e aí
vale a ressalva aqui de que o Magazine Luiza também teve um fechamento muito bom. Casas Bahia fechou com 17,39 de alta, Vamos fechou com 14,50 de alta, Magazine Luiza 2,03 de alta. Essas empresas de varejo elas foram favorecidas justamente pela redução dos juros futuros. A única empresa do Ibovespa que fechou, e quando eu falo do Ibovespa, estou falando das empresas que compõem o índice Ibovespa, foi Suzano, que fechou em queda de 0,56. O dólar futuro fechou em queda também de 1,31%, cotado a 4,915. Assim, o mercado derramou nessa semana que passou por aí. No nosso calendário hoje nós temos, somente aqui no Brasil, alguns dados importantes: transações correntes em dólar, investimento estrangeiro, e vamos ter, no final do dia, as reservas cambiais de China. Nós vamos ter uma divulgação, um calendário bem cheio hoje de divulgação de balanço. Nós vamos ter hoje empresas que divulgam seus resultados do terceiro trimestre. Itaú, BB Seguridade, Gol, Gerdau, TIM, Engie Brasil, Vibra, Embraer, Gerdau Metalúrgica, Coelba, Banco Inter, AES Brasil, Três Tentos, Direcional, JSL, Aura Minerals, Tegma, PagMenos, Cora Saúde e Tecnos. Ou seja, o calendário de resultados hoje bastante recheado. Mercado agora nesse momento. O minério de ferro fechou em alta de 0,54, o petróleo Brent subindo 1,54 nesse momento. Moedas, nós temos peso mexicano caindo 0,07, zarraço africano subindo 0,28, rublo russo subindo 0,17, lira turca caindo 0,20, dólar australiano subindo 0,04, dólar neozelandês caindo 0,07, DXY nesse momento caindo 0,06. Bolsas, Nikkei fechou em alta bastante substancial, se ajustando em relação ali aos dados da sexta-feira nos Estados Unidos. E voltando também de feriado, né? Alta de 2,33, em Hong Kong alta de 1,57, CSI 300 em Xangai alta de 1,35. Na Europa, mercado, maior parte aqui no negativo, Paris caindo 0,28, Frankfurt caindo 0,18, Madrid caindo 0,23, Londres no 0 a 0 absoluto agora, Eurostoxx caindo 0,15. Futuros americanos, Nasdaq subindo 0,22, Dow Jones Futuros subindo 0,09, S&P Futuros subindo 0,18. O nosso EWZ, que brilhou no feriado e nos ajudou a entender como seria o mercado, já está em pré-abertura, mas nesse momento no 0 a 0. Na abertura aqui, logo na pré-abertura, estava no negativo, os futuros americanos também estavam negativos. A gente vê aí que eles estão positivos agora um pouquinho ali. Na verdade, deve estar virando para cima esse pré-mercado e deve ficar positivo, que assim seja, que a gente tenha hoje um pregão positivo também aqui no Brasil, puxando esse índice para cima. Eu tinha pedido lá, feito o pedido de que a gente tenha um rally de final de ano antecipado. Lembrando que hoje tem Boletim Focus, a gente deve ter algumas mudanças importantes nessa divulgação, que sai por volta das 8h30 da manhã mais ou menos. Divulgo isso lá no Instagram e amanhã a gente comenta aqui as alterações principais do Boletim Focus, que sai hoje. Lembrando também que logo mais, por volta das 9 horas, sai o meu artigo lá no portal investing.com. Se você não está acompanhando, passa a acompanhar, tem muita informação bacana por lá também, tá certo? Então por hoje é isso, desejo a todos aí uma excelente semana, uma semana cheia, para a gente fazer bastante negócio, que dê tudo muito certo. Um abraço para todos e como eu digo sempre, é hora de entrar em ação.